Olá, eu sou Cláudia Fernandes Eu sou Rosana Oliveira, e esse é o podcast Tô Calma. mas estou nervosa. Tô calma, mas tô nervosa. Vem com Cláudia e Orjana. Conversas despretensiosas sobre educação. Você quis essa mudança, é por isso que você saiu do Rio de Janeiro e você foi para Ilhéus. Isso veio dentro de você, não foi porque tua mãe falou, minha filha, você tem que vir para Ilhéus. Simples assim. Sim. E aí, quando você fala assim, eu sinto que a coragem, a gente tem que se jogar no abismo, eu discordo. Sabe por quê? Porque a coragem é você escutar, é o core, de coração. É você se jogar e mergulhar dentro de você. É isso. Você mergulhando dentro de você, não tem como você viver uma mentira ou viver algo que é importante para os outros. Você vai viver e transparecer a sua verdade. Eu acho que é daí que vem essa coragem. Amiga, é lindo isso. Eu sinto também que vem muito desse lugar, mas eu percebo que no meu caso, eu tive que buscar uma coragem. Quando eu falo de me jogar no abismo, é porque eu tive que sair do controle, entende? Eu tive que sair do controle da elaboração, Porque se eu fosse olhar de fato para o que O está ao meu redor, julgamento. O o que meu do julgamento interno julgamento. mesmo, todo esse lugar que a gente falou, meu Deus, a escola, né? Enfim, vai sair desse modelo, eu não faria, entende? Então, para mim, foi um lugar, assim, de me escutar, mas ter que me jogar num lugar que eu não sei o que ia acontecer. E como eu sempre fui muito controladora, para mim é uma sensação, é exatamente essa, né? De faltar chão, sabe? De ter que lidar com isso, né? E aí, enfim, né? Já são 4 anos, né? Vivendo esse processo. E cada E vez eu é um acho que processo assim, novo. só um ponto, né, Eugênia, que eu acho que tem a ver com essa coragem, essa questão que o oposto seria ali o medo que tem, aquele frio na barriga, e será e tal. E eu acho que assim é a questão da gente também falar desse julgamento externo, né? O quanto que a gente consegue colocar na balança o que o outro vai dizer e aquilo que eu estou sentindo, e quanto que eu consigo reconhecer a minha verdade e o quanto eu estou vivendo a verdade do mundo, que não é o meu mundo. E aí a gente vive uma vida Ai, inteira amiga, nem fale. vivendo verdades da sociedade que não é uma verdade para você. E aí a gente vai se desconectando do nosso core, a gente vai se desconectando do nosso coração, e aí a gente é aquela vida que você fala assim, não suporto, sei lá, essa profissão que eu estou tendo, mas eu não vou largar porque é sei lá, um emprego público, eu não vou largar a minha aposentadoria. Será que você vai chegar na sua aposentadoria? E como é que você vai chegar nessa aposentadoria? E a que preço você vai chegar nessa aposentadoria? Eu É, acho que é sobre isso. sim, aí você não se separa, por exemplo, né? Você fica num relacionamento conduzindo por causa de um social, por causa do outro, que foi o que você fez, né? E uma busca Uhum. muito grande por reconhecimento. E aí é muito isso, né? De certa forma, essa educação tradicional alimenta. Ela alimenta esse Sim, lugar de você ficar para fora de você. exatamente. Você vive uma escola que te ensina a você ser empregado. Talvez a que você pague R$ 12.000, que não é para a realidade da maioria, você não trabalhe isso, mas a grande maioria está trabalhando para você ser empregado, não é para você ser empreendedor, para você ter que lidar, como por Uhum. exemplo, com as coisas que eu tenho que lidar, com as coisas que você tem que lidar, e que eu não aprendi na escola, né? Eu tenho Uhum. que lidar com um monte de emoção diária, com as inconstâncias do empreendedorismo, e eu não tive isso, porque a escola me formou para ser uma empregada. Essa Uhum. educação tradicional, ela conduz a gente a ficar fora da gente, porque aí você fica sendo comandada pelo seu pai e pela sua mãe, né? Pelo Uhum. desrespeito de uma relação rígida, autoritária, que você fica distante de você. Então, como é que você vai olhar para você, né? É um trabalho, eu, por exemplo, que sou fruto disso, foi muita terapia, amiga. E óbvio, né? Como você É, falou, não se encerra.
É um trabalho de uma Então, vida. mas isso para mim complementa aquela frase. Ah, mas eu vivi tudo isso, agora é a geração do mimimi, eu vivi tudo isso e não morri. Você não morreu, agora me diga como é que está o seu emocional. Só me diga, porque eu desconheço pessoas que são reprimidas e que são, nossa, primeiro que assim, né, não existe, né? A gente está aqui justamente para a gente evoluir dia após dia. Agora, até mesmo ir para uma terapia, fazer terapia, é um tabu. Eu fui a primeira pessoa, na verdade, eu sou a única pessoa da minha família, né, do meu núcleo familiar, Sim. que fiz terapia. E eu lembro que eu comecei a fazer com 20 e poucos anos, e eu chegava na minha casa e falava assim: pronto, mãe, chegou sua filha que vai na psicóloga, porque é louca, né? Então, assim, eu é que sou a fora da casinha, então eu é que sou, né? Hoje aqui em casa todo mundo check, terapia em dia, só falta a cachorra, entendeu? E assim, cara, mas por quê? Porque esse olhar interno, essa busca interna, ela é desvalorizada. O que é valorizado? A motivação externa, o que os outros pensam de você. Então, assim, por exemplo, as pessoas não questionam as provas. Então, assim, não, é a prova da Universidade X, do Colégio Y. Poxa, vamos olhar se essa prova, o que contém essa prova? São poucos os pais que olham e vão questionar essas provas. Não, por quê? Porque o professor é o detentor do poder e está tudo certo. Não, tem horas que isso não tem nada a ver, que as provas que estão sendo colocadas não estão sendo bem elaboradas também, por exemplo. Amiga, eu me lembro que a Alice tinha um dever de casa da escola que ela não conseguia fazer sozinha em uma das escolas que ela ia. Eu fui questionar, era o mesmo dever de casa para todo mundo, gente. Não, tem que ser, não dá para ser igual. Mas você tem que deixar que ela faça, mas ela não dá conta, meu amor. Ela não dá. Eu percebo que ela não dá conta, sabe? Eu vou deixar minha filha lá também, né? Toma aí, se vira aí, uma coisa que ela tá angustiada, vendo que ela não dá conta. É isso, mas eu entendo, né? Tem um outro processo difícil olhar para uma turma de 30, para cada um. Eu vou falar uma coisa. Dever de casa para cada um. Mas veja, ai, cara. A turma de 30 na escola dos nossos filhos, os professores que dão aula nessas turmas são professores que tiveram aula numa turma de 100. Na pandemia, então, que juntou todo mundo, você está entendendo? Tô, amiga. Então, assim, realmente, a educação ela é algo que a gente precisa olhar, reavaliar, se informar. Orjana, como você mesmo disse, e eu acho que é isso. Então, e hoje informação, cara, é o que não nos falta, né? Então, e aí, o que a gente está vendo? A gente está vendo pais, muitas vezes, mais esclarecidos do que muitos educadores. E aí vão bater de frente, por quê? Porque, gente, o conhecimento te traz, é libertador, ele Sim. traz a condição de você conversar, dialogar, discutir, colocar suas questões e simplesmente consumir aquilo e falar, tá certo, se eu estou pagando uma escola de 3 mil, 4 mil, 12 mil reais, eu tenho que ficar quietinha. Amiga, eu me lembro que o José Pacheco, ele falava uma coisa assim, para mim, um educador, ele precisa estar disponível para se reinventar. Poxa, bota essa frase assim no neon. Né? Assim, bota essa frase, repete, amiga, repete. Essa vai ser a chamada do podcast. O educador precisa estar disponível para se reinventar. Porque é isso, né? É isso. O professor, ele vem muito desse lugar de detentor do conhecimento acima de tudo, e não é mais assim, sabe? Vamos sair desse pedestal, né, sei lá, né, não diminuindo, não, porque eu sei que tem todo um trabalho por trás disso. Mas se você se colocar num lugar mais humano, porque é aí que você falou, os pais estão se informando, chega lá, se depara com a parede, né, com um profissional que não se olha, que não se reinventa, que não... Eu vivi isso aqui, nessa escola aqui de Ilhéus. A professora que me peitou, assim, ela discutiu comigo mesmo, eu percebi que ela não estava... A sorte dela, amiga, foi que, na época, eu tinha acabado de participar de um evento do Dominique, de comunicação não violenta. E eu fui nesse dia conversar com ela, cara. Assim, eu estava realmente... Porque eu fui pega muito de surpresa, ela veio para cima de mim, assim, me acusando, né? Tanto que chegou um ponto que ela falou assim... eu estou muito surpresa com a sua calma, porque as pessoas, elas não têm
elas desistem de conversar comigo, assim, sabe? Porque ela é muito grossa, ela quis dizer isso. Aí eu falei para ela, mas eu não estou fazendo isso por você, não. Eu estou fazendo isso pela minha filha. E aí, dali em diante, eu vi que não dava, entendeu? Então, é isso, essa capacidade de reinventar, sabe? Esbarra nessa coisa do ego, de eu sou detentora do... Eu estava ali toda aberta, querendo conversar, a gente fez um trabalho lindo, com uma palestra, ela olhou, mas aí quando ela começou a ver que ela tinha que fazer mudanças reais, né? Toca na ferida. Mas, ô, Jana, e aí eu vou dizer uma outra coisa, né? Eu vou falar aqui do lado de educadora. Aí você, cara, de verdade, aí você vai ver quanto que é o piso Eu salarial de um sei, amiga. professor. É um tocar, mas estou Não, nervosa, você tá, amiga. Total. mas você sabe por quê, Eugênia? Porque, assim, parece clichê falar, né? Pô, o professor é o que forma o médico, o que forma o doutor, o que forma isso. Aí uma outra coisa que eu acho que a escola tem que trazer, né? Eu falo sempre isso, eu falo assim, pô, se eu estivesse no terceiro do médio, eu gostaria que os meus professores tivessem me mostrado uma tabela salarial. Porque, assim, tudo bem, eu sempre gostei de dar aula, eu sempre soube que, né, queria ser professora e tudo mais. Pô, mas, de repente, se eu olhasse para os números também, tem outras potencialidades dentro de mim. Arquitetura, design de interior, mas olha a discrepância salarial, é isso que eu estou querendo dizer. Eu entendo, amiga. Diante de tantos os desafios. Não que médicos não enfrentem um super desafio, tá? A gente sabe também de todo o estresse que existe na saúde, e principalmente nessa época de pandemia, pelo amor de Deus, entendeu? Sim. Mas, assim, é que a coisa é muito... O olhar para o professor é muito desvalorizado. E aí, assim, eu vou falar de uma escola privada, quem vai pagar essa conta? É o pai, aquele que está lá pedindo desconto, aquele que está lá, entendeu? A Entendo. conta não fecha. Então, quando eu falo assim, gente, eu não sei como fazer uma educação holística com um valor acessível, eu não sei. Eu não sei. Mas, Porque amiga, a conta não... eu acho que é isso que a gente estava falando da mão na massa, né? Da gente criar outras estruturas. Por exemplo, a Mari, do Espaço Cria, lá no Rio de Janeiro, né? Uhum. A Mari tem um espaço de escuta ativa para os professores. Então, por exemplo, a professora chega na escola e tem um lugar lá, que eu não sei se é ela que faz essa escuta. Quando ela percebe que tem professores que não estão bem, ela chama para ela poder escutar, entendeu? Para poder essa pessoa descomprimir, a pessoa poder falar dela, falar dos processos dela. Sabe assim, outras formas de aliviar o peso para esses profissionais que não existe. Eu vejo que tem uma rigidez muito grande, né? Uma cobrança muito grande em cima deles. Lembra quando a gente viajou lá, não sei se foi na Finlândia, que a coordenadora trouxe que os professores eles têm autonomia para lidar com os alunos, com... Aqui não, tem um coordenador que cobra, tem não sei quem que cobra, o cara vai para casa com uma cobrança, sabe? Como é que eu me lembro que a professora de Alice, lá da Waldorf, que era uma mulher extremamente rígida, e que aí é isso, né? Eu não vou ficar também cuidando da mulher, que eu só estou com uma filha de 9 anos sendo maltratada por ela, entende? É um sistema que não está funcionando. Aí eu fui descobrir que ela morava em Nova Iguaçu, saía 4 horas da manhã de casa, deixava a filha numa escola para chegar e pegar uma turma de 30. Lá 30, minha filha estava lá entre as 30. E a Entende? Mas gente e não vai aí? nem falar, e aí a gente não vai nem falar, lembrando de outros papos nossos aí, você falando assim, fulano é tão rígido, cara, fulana não transa. A gente não vai nem falar, a gente não vai falar nem de como é que é essa professora lá de Nova Iguaçu, como é que tá o relacionamento conjugal dela, cara. Pois é, amiga. A pessoa que não goza, ela não sorri, amiga, direito. O riso não vem da barriga. E pode ser com, né, sei lá, tem vibrador de não sei, sei lá, né, de clitóris, que agora tá fazendo um sucesso incrível, né, que tem até que tomar cuidado, porque senão você não precisa de mais nada na vida, a não ser do tal do vibrador, né? Eu não tenho ainda, né? Mas, enfim, você tem, né, amiga? Pode falar, amiga, assuma que você tem, não tem problema. Olha, eu tenho. Não tem problema. Gente, cara, mas eu tô falando disso, você tá entendendo? A gente está trazendo Entendo. isso de uma forma engraçada e descontraída, mas para a gente olhar que a gente está dizendo desse professor, igualmente desse aluno, desse coordenador, quem quer que seja, esse olhar holístico, esse olhar integral, ele é para todos.
entende? Só que aí a gente anda lá de terninho dentro da escola, de saltinho alto, ali sustentando uma posição, muitas vezes social e tudo mais, e, pô, cara, às vezes a gente não tem muitas outras coisas, né, que precisa ser olhada, e aí eu acho também de um lugar de equilíbrio, né, de um lugar não de extremistas ou de rótulos de que assim, todo patrão só quer saber de lucro. Poxa, gente, sabe? Pode ser, tem patrões que só quer saber de lucro, sim, mas isso não é uma verdade absoluta, não é um universal, né? Então, assim, eu acho que, assim como você fala, porque todo funcionário só quer saber de atestado médico. Cara, não é verdade. Eu tenho funcionários que estavam atestados e não me apresentaram atestado, entende? E também já conheço pessoas que foram até mandadas embora por justa causa porque alteraram o atestado médico. E aí, do que é que a gente está falando? A gente está falando de valores. A gente está falando de valores. Então, de novo, toda a formação, seja em Harvard, seja aonde for, Fala sério, amiga. se não for sobre quem é este ser humano, o que é que ele está fazendo no mundo, o que ele está plantando e colocando no mundo, gente, a gente não vai levar o nosso diploma de Harvard no caixão. Não é ele que a gente vai levar. É isso que a gente estava falando, né? Eu acho que existem outras formas da gente descomprimir tudo isso, sabe? Eu acredito nisso. Eu vejo isso aqui acontecer. As pessoas se movimentando, se juntando e as coisas acontecendo. Então, você pode criar uma sala de escuta, você pode dar um abraço mais demorado no professor que você sinta que tá, sei lá, naquele um dia mais difícil, sabe? Você pode colocar uma sala, sei lá, num formato diferente das cadeiras, sabe? Tem muitas possibilidades que fazem com que tudo isso ocupe um outro lugar, já que a gente não tem uma estrutura, né, que nos ajude. Você falou isso e meus olhinhos brilharam agora, porque a gente está fazendo a expansão da escola, a gente alugou o imóvel do lado. Amiga, você não para, né, meu Deus? E as 3 novas salas. Jesus Cristo, mais sala para pintar, né? Então, mas aí a gente quis fazer um formato diferente. Então, justamente respeitando a diversidade através da realidade de trazer coisas reais. Então, como que é respeitar essa diversidade? É eu entender, sim, eu vou ter ainda salas com as mesmas carteiras, igual para todo mundo, mas eu também vou ter, porque eu estou num outro momento histórico agora, que eu vou ter salas que vai ter sofá, vai ter cadeira com bola de pilates, tô vendo, amiga? vai ter com banqueta, entende? Então, assim, isso é uma maneira da gente traduzir um pouquinho, né, através da arquitetura, do design de interiores, as questões pedagógicas que a gente acredita. Tem pessoas fazendo, né, como você, sabe? Tem muita gente se mexendo, né, para fazer diferente. E uma outra coisa que eu penso com tudo isso também é a gente cuidar da saúde mental dessas crianças, né? Eu acho que isso é sabe, assim, se você precisa tirar seu filho da escola, se você percebe que não está funcionando, tira, sabe? Busca outra coisa. Se você sente que não tem diálogo, busca uma escola que você tem espaço para conversar, para falar sobre o seu filho, sabe? Não espera, porque senão a gente termina ficando preso nessas questões sociais e não se atenta aos sinais que nossos filhos estão nos dando. Eu estava vendo esses dias um livro que eu tenho antigo aqui, que é Relatos de uma Mãe, de uma americana, que o filho, acho que até virou filme, que ele se juntou com outro menino e matou mais de 10 jovens numa escola, e ele se matou. Columbine. Exatamente. E ela fez um livro, né? Escreveu um livro. E ela conta no livro, assim, ela fala, se você percebe sinais inexplicáveis, sensações que você não sabe como definir, não deixe passar, sabe? Vai atrás. Aí ela fala, como eu me arrependo de ver meu filho angustiado, eu perguntava o que ele tinha, ele falava que não tinha nada, eu deixava para lá. E aí isso foi se acumulando, se acumulando. Lógico que depois ela traz todo um outro olhar, porque ela foi trabalhando esse processo de se sentir culpada, né, responsável. Mas, assim, ela traz um estudo sobre a questão do suicídio, sabe? Do quanto esses jovens dão sinais.
E esse trabalho que a gente faz é isso, né, amiga? É dar espaço para essas crianças falarem, é validar o que elas estão sentindo, é escutar o que elas estão dizendo. Sabe, elas falam, elas expressam, elas demonstram insatisfação. Dá para a gente perceber se a gente está presente. E aí, essa outra parte fica por nossa conta. Ter coragem de tirar da escola, ir lá conversar, pô, pelo amor de Deus, né? Mas olha, veja bem, Jana, eu acho que quando você traz assim a saúde mental, né, a gente tem que cuidar da saúde mental. Na hora me veio assim uma imagem na cabeça, porque quando a gente fez essa expansão para a escola, a gente ainda não inaugurou, está em vias de, né? Mas quando a gente foram mostrar o imóvel, na verdade, o dono me mostrou 2 imóveis, um atrás da nossa escola e um ao lado. E aí o atrás era bem assim, só cortar uma parede e já estava lá dentro. Mas era ter mais um monte de sala, tudo enclausurado. Quando eu olhei o imóvel do lado, que tinha, cara, um quintal, a imagem que me veio assim, as crianças correndo. Gente, eu preciso de espaço. E aí a gente pegou parte do quintal e a gente fez todo um gramado e plantou uma árvore, e eu lembro que eu falei para a Ju, da Estação Cultivar, que faz para a gente o jardim, eu falei assim, Ju, eu quero uma árvore que vai crescer e as crianças vão poder subir nela. Então, a árvore ainda não está grande para as crianças poderem subir. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou falando de que essa saúde mental, ela não está necessariamente dentro de uma sala de um psicólogo. Cara, a saúde mental, ela tá quando você leva seu filho para a praia e ele pode correr, ele tá quando ele pode andar e ter a oportunidade de colocar o pé numa grama, num gramado, de ler um livro debaixo de uma árvore. Eu falo isso porque, Jana, eu estou em São Paulo, você está em Serra Grande, que você está ali, né? O quintal da tua casa é um mar maravilhoso, né? Você vai olhar a lua cheia, cara. Em São Paulo é prédio atrás de prédio, entende? Então, assim, cuidar dessa saúde mental é a gente cuidar desse brincar, desse trazer o contato com a natureza, né? A biofilia, que é você, como o ser humano invadiu a natureza, agora é a natureza invadir os espaços, né, do ser humano, ter esse contato. Então, por quê? Porque as crianças elas acham que a maçã vem do saquinho, do mercado, entende? É disso. E aí que se liga, essa saúde mental, ela se liga desde pequeno. E aí eu queria deixar essa eu espero que muitas pessoas nos ouçam, porque eu acho que o podcast de hoje foi incrível. Sim, mas cara, é dizer assim, essa saúde mental, ela também está relacionada lá desde o primeiro ano, segundo ano, que seu filho está tendo 15 minutos de intervalo e a gente acha que isso está tudo bem, porque ele está aprendendo no primeiro ano matéria do segundo, ele está sempre... E a gente está esquecendo de deixar essas crianças serem crianças, para que elas possam desenvolver as potencialidades delas e que elas possam desenvolver uma relação emocional saudável. Enfim, assim, é quase que um desabafo, porque eu acho que é um absurdo um horário de lanche de 15 minutos e as pessoas estarem tranquilas com isso. Não existe um grupo de pais que se junta e fala, isso daqui não dá, vamos fazer. Entende? É isso, né? É esses movimentos, né, para modificar isso. Eu me lembro, e assim, me vem também a importância da gente buscar as relações, né? Eu me lembro que, por exemplo, a Alice, eu botei ela na creche a partir dos 3 anos. Eu busquei uma creche perto de casa, porque até os 3 anos eu achava que ela não deveria ir, que é o que muitos educadores falam que é o ideal, e eu também considero. Mas eu sei que tem a realidade de muita gente, não estou aqui para julgar, né? Mas eu lembro que minha mãe ia levar ela para a escola e eu ia trabalhar. Um turno, outro turno eu ficava com ela. Várias vezes eu chegava em casa e minha mãe não tinha levado ela para a escola. O que aconteceu, mãe? Aí eu fui deixar ela na escola, ela começou a chorar, minha filha trouxe ela para casa. E aí eu ia passear com ela no parque. Cara, o que é uma relação de uma avó com uma neta? Sabe? Outras coisas que fazem igual o José Pacheco fala, né? Ele fala que para uma avó, o neto é como se fosse uma comida para o estômago. Ele fala de tão forte que é a relação, né? E realmente, então, sabe, apostar em outras relações. E também, amiga, a cidade, eu me lembro que a Laís Fleury, que é eu acho que ela é não sei se ela é presidente do Instituto Alana, que é um instituto que defende o brincar, ela deu até um bônus para mim, para o meu curso. Eu assisti uma palestra que ela fez pela Alemanha, em que ela foi visitar várias escolas, várias cidades que traziam
a natureza para as crianças. Então, por exemplo, tinha ruas na Alemanha, em algumas cidades, que tem amarelinha em giz na calçada. Então, a criança já se depara com aquilo quando ela está ali, sabe? Ela tem um espaço para ela poder explorar realmente. E a Laís, ela tem um trabalho no Rio, acho que é contato com a natureza, que a Alice fez parte na época. Cara, com educadores incríveis, para você ver, se a gente for cutucar, tem muita coisa incrível. Ela pegava as crianças, ela ia para Morro da Urca com as crianças. Eu fui uma vez, eu não acreditei. As crianças levavam lanche, se enfiavam no meio do mato para fazer o lanchinho lá, rodeado de bichinho. E a primeira vez eu fui, né? Eu me lembro que me marcou muito que ela fazia com as crianças uma hora de buscar as folhas secas. As crianças buscavam folhas secas e desenhavam no chão com as folhas secas. Então, no meio do Rio de Janeiro, sabe? 2 vezes por semana. Era um banho de natureza que a Alice tinha, fora as coisas que a gente tentava proporcionar para eles, né? Mas entende como é possível? Eu já fiquei sabendo que nas grandes cidades tem aula de parkour. Romeu, por exemplo, ama. Ele vive pulando em tudo que é coisa. Então, sabe, assim, a gente fica atento ao que a gente pode proporcionar para os nossos filhos, que, enfim, né? Fora essas questões que eu acho que envolvem mesmo um certo ativismo dos pais, de se juntar, de buscar pessoas na escola, sair desse lugar tão de vítima, de infantil. Ai, como é que eu vou lá pleitear um recreio? Cara, na boa, né? Não dá mais. A gente passou por uma pandemia, né? Vamos, né? Sabe assim, tipo, dar uma evoluída? Não dá pra gente ficar no mesmo lugar que a gente estava antes, amigas. E quando você diz assim, essa é sempre a pergunta, assim, não dá para a gente continuar no mesmo lugar que a gente estava, não é possível que a gente passou por tudo isso para voltar, não volta, né? E aí o que eu digo, assim, quando você fala assim, olha, tira da escola, tenha coragem, eu acho que é assim, existe uma coisa que é a questão da ressonância também, né? Das sincronicidades. Eu acho que quando você coloca intenção, vontade em algo, cara, as portas vão se abrindo, as possibilidades que você nem imaginava. Ai, alguém fala disso, olha, mandou o podcast para alguém ouvir, olha, eu também escutei, eles vão buscar. As coisas, elas acontecem. Quando a gente fica muito assim, enrijecido, ai, não, porque não dá, ai, não, porque tem que ser assim. Então, assim, veja, garantia, eu acho que uma coisa que a gente precisa entender, filho é zero garantia, educação é zero garantia que vai dar, que é um processo linear e que vai dar certo, né? Então, assim, olha, eu vivi bem de perto, mesmo você falando dessa questão do suicídio e tudo mais, vivi bem de perto um caso de suicídio na minha família, de pais extremamente amorosos, extremamente presentes. Caramba, eu lembro disso. Tudo. Então, assim, não sei, né? E assim, pessoas amorosíssimas, pessoas super presentes, filhos queridos. Então, assim, gente, tem coisa que transcende a nossa... Aliás, coisas não, muitas coisas transcendem ao nosso controle e muitas coisas transcendem a nossa... a gente conseguir entender, né? A nossa compreensão. Ainda assim, eu acho que o que a gente faz? A gente vai fazendo a nossa parte, a gente vai todo dia plantando, e todo dia a gente vai regando, todo dia a gente vai escutando, a gente vai prestando atenção, nossa, meu filho falou tal coisa, deixa eu ver o que é isso, mas a gente precisa estar presente. E aí que vai ficar para um outro podcast a gente falar sobre telas, né, amiga? Porque é outra coisa que tira a gente da presença e da conexão com os nossos filhos. E quando eu falo esse lance da tirada da escola, quando você sente que seu filho está em sofrimento, entendeu? Que foi o meu caso. Eu percebi isso, eu tive que fazer isso. Eu me lembro que eu tinha uma amiga na época, para a gente encerrar, né? Que ela me falou assim, eu estava mandando mensagem para a professora, já na segunda escola. E ela foi nesse dia, que é bem isso que você falou da sincronicidade. Ela chegou em casa, eu estava vendo isso, a gente foi tomar um café, e ela me falou, Jana, aquilo que ela me disse mudou a minha percepção na hora. No outro dia, ela não foi para a escola mais, pra você ter ideia. Ela disse a mim, amiga, transfere essa energia que você está gastando com essa professora para tirar a sua filha da escola. Cara, aquilo assim, foi tipo, sabe? Eu estava desgastada, mandando mensagem, indo lá, sendo rotulada. A professora chegou a falar na frente, na reunião que eu fui, né? Anota aí que a mãe se diz educadora parental. Desse nível, amiga. E eu com o coração aberto, assim. Então, eu trabalho com parentalidade, eu queria ver se eu podia ajudar. Anota aí que... Tem noção? Na hora que ela falou isso, eu falei, não, eu já entendi, gente.
pode fechar o caderninho aí das anotações, que eu estou encerrando o ciclo com vocês. Não tem como. Porque eu ainda fui conversar. Mas é isso, quando ela falou para mim, eu falei, estou gastando energia realmente no lugar, sabe? Então, a gente sabe o que nossos filhos estão vivendo, a gente precisa conhecer eles, né? Se a gente não conhece eles, quem que vai conhecer? E esses sinais, né, eu acho que são importantes de serem observados. Não, e assim, Jana, algo que eu vejo muito em São Paulo, as pessoas quererem colocar o quadradinho lá no círculo para poderem fazer parte de um grupo, entre aspas, de elite, de status, para mostrar que os filhos são de determinados colégios. Ai, amiga, entende? que preguiça. Gente, eu acho que isso, assim, meu Deus, a gente precisa olhar para dentro, tá? Então, assim, eu não estou dizendo que veja, não é um rótulo que eu estou colocando, eu estou trazendo uma reflexão para quem quer que esteja nos ouvindo, né, que de repente tenha questões com a escola A, B ou C, seja qual for, assim, por que mantém? O filho está dando... E aí, muitas vezes, assim, o filho já está indo para o psicólogo. Então, veja, ele vai para o psicólogo, mas ele não tem tempo de brincar. Sabe? Ele vai... Eu acho que tem que ir para o psicólogo? Tem. Mas cadê o tempo de brincar? Sabe? Ele vai para o psicólogo, tá ok. Eu vi no almoço de Dia das Mães, nós fomos almoçar numa churrascaria, Jana. Eu estava com uma mesa do lado. Uma criança devia ter, no máximo, 3 anos de idade. Domingo de Dia das Mães, a babá do lado, e a família toda na mesa, e um iPad na cara da criança, no horário do almoço. Então, assim, gente, a gente precisa voltar a olhar para as coisas. Eu acho que as coisas estão muito... Assim, as pessoas estão indo muito no piloto automático e cada vez mais sustentando essas motivações externas. E é por isso que a gente precisa olhar, refletir e olhar para o nosso próprio lar, que é o nosso núcleo mais, né, não importa qual seja a constituição do seu lar, mas olhar para esse seu núcleo e ver assim, o que é que a gente está fazendo aqui que é piloto automático e o que é que a gente está fazendo aqui que faz sentido. O que eu tenho que fazer, porque sim, a vida de adulto, às vezes a gente vai ter que fazer coisas que tem que fazer, sei lá, não gosto de ir na padaria, mas tem o quê? Sei lá, né? Mas até que nível, até que ponto? Por que eu estou indo na padaria mesmo? Nem gosto de pão, sabe? Tipo assim, então vai comer tapioca. É disso, né? Eu acho que talvez caiba outro podcast também a gente falar sobre essa maternidade compulsória, né? Essas escolhas. Por que a gente escolheu ser mãe? Sabe? Porque, cara, eu entendo, né? Não estou aqui julgando, meus filhos já viram tela, vem tela também, jogam, a gente pode falar sobre isso depois. Mas, assim, tem uma responsabilidade que bate na bunda, sabe? Que é a gente que tem que dar conta disso. A gente, né? Não é a mulher, né? Não estou falando da mulher, do homem, da sociedade, né? Aquela coisa que se fala muito, né? Para criar uma criança precisa de uma tribo. Olhar para a nossa responsabilidade, né? De pais e de mães. E, por exemplo, aqui, eu não tenho rede de apoio. Uhum. Eu moro num lugar, né, que muita gente olha e fala, caramba, ela deve ter uma maior rede de apoio lá, né? Deve ter uma comunidade. Todo mundo vive os seus processos aqui. Mas eu sei a responsabilidade que eu tenho como mãe e eu busco apoio para isso, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho você que é uma amiga que trabalha com educação, que eu peço ajuda, tem outras pessoas que eu peço, eu faço uma terapia, que eu levo assuntos dos meus filhos, eu estou observando isso, observando aquilo, que será que pode... Jana, vê isso aqui, dá uma lida, sabe, assim, é a minha responsabilidade. Eu não posso me ausentar de estar percebendo minha filha sofrendo e eu manter ela na escola porque é uma escola alemã, ela vai falar alemão, vai falar inglês, vai sair de lá falando 3 línguas, pelo menos. Olha que incrível. Mas ela está sofrendo. Cara, não faz sentido. É melhor ela não falar nenhuma língua e não tá sofrendo, pelo amor de Deus, sabe? Depois ela vai lá e faz a imersão dela onde ela quiser ir e aprende a porra da língua, entendeu? Mas, sabe, esses valores estão deturpados. Aí você bota uma criança em sofrimento em prol de um status, de uma sociedade, né, de cobranças, enfim. É o papel do adulto. Eu acho que o que você está trazendo é o papel do adulto, né? Como a gente, não é da mãe. Assim, como a gente falou. Eu lembro que a minha filha tinha ficado internada num hospital. Ela tinha muito crise de broncoespasmo, né? E aí ela ficou internada uma semana e eu naquele piloto automático pedindo para o meu sobrinho pegar com a coordenadora a lição. Olha que loucura! A lição de casa, a minha filha
na sexta, que ela já estava quase para ter alta, na cama do hospital, fazendo as lições de casa. Olha o lugar onde eu estava. E eu, nesse lugar, não questionador, de que tem que fazer. Eu lembro que eu cheguei em casa, a coordenadora ligou e falou, olha, a Júlia vai fazer prova na segunda-feira. Cara, aí eu acho que, assim, veio de dentro, eu falei assim, não, ela não vai fazer prova segunda-feira. Ela acabou de chegar do hospital, ela não vai fazer prova segunda-feira. Então, sabe? Então, tem esse lugar, eu entendo todo lugar de organização, de escola, e talvez eu nem saiba o que é isso, sabe? Ser, liderar, gerenciar 4.000 alunos, 4.000 famílias, eu não sei o que é isso, entende? Entendo. Mas, ainda assim, mas eu sei o que é esse meu núcleozinho, eu e minhas filhas, sabe? A gente poder olhar e falar assim, pera, eu não vou aceitar esse rolo compressor, né? Eu acho que exato. Fazer essa escolha, né? E se para você, o que para mim é um rolo compressor, mas para você é algo tranquilo e leve, tá tudo bem. Eu também não preciso ficar te tentando convencer você que isso você está num rolo compressor. Você está bem, você está tranquilo e tá tudo certo. Mas o que na verdade a gente está trazendo é para muitos pais que estão incomodados, né, olharem para esse incômodo, né? Dar vazão para esse incômodo. Tô calma, mas tô nervosa. Vem com Cláudia e Orjana. Conversas despretensiosas sobre educação. Tô calma, mas tô nervosa.